vamos fazer referente aos módulos 13, 14 e 15, que na verdade são conteúdos que a gente já trabalhou ano passado, que é relativo à questão da migração. Então, entra a questão do deslocamento populacional e as dinâmicas populacionais que aconteceram no Brasil. Então, primeira coisa que a gente tem que relembrar, o que é migração? Migração se refere ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro, certo? Então, é o deslocamento. Isso significa migração. Então, como eu falei, a gente vai relembrar, tá, algumas questões. Não tem algo muito novo aqui para vocês em referente a esse assunto. Depois, lembrar o que é emigração, né? Que é quando a pessoa sai do seu local de origem para outro. Então, é um emigrante, né? Relativo à emigração. Por exemplo, brasileiros que partem para viver em outro país. Então, está saindo do seu país de origem. Depois, não podemos esquecer sobre a imigração. Então, aí, as pessoas que saem do seu local de origem e chegam num destino. Então, vão chegar num determinado destino. Então, quando a gente fala na história, os imigrantes que vieram para o Brasil, então são as pessoas que estão entrando aqui no Brasil, ou seja, estão chegando no local de destino, certo? Outra coisa que a gente tem que relembrar, o que é migração interna, o que é migração externa? Externa é quando há o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, ou melhor dizendo, de um país para outro, certo? A migração interna ocorre dentro do território do país, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra, então é internamente. Só que a migração interna, ela tem dois tipos. Ela tem a pendular, que é aquele deslocamento que a gente faz diariamente, para ir para o trabalho, para ir para a escola, tá? Então, é aquele processo diário de deslocamento. E o sazonal, que é outro tipo de migração interna, ela é temporário, ou seja, o agricultor vai para a área de plantio, faz toda a plantação, cultivo e volta para o outro local em que ele mora. Ele só vai retornar ao plantio para a colheita. Então, vai ficar meses longe daquela área de cultivo e só volta para a colheita. É um exemplo. É uma migração sazonal, ou seja, sazonal estações, certo? Então, isso faz parte da migração interna, ok? Em relação ao Brasil, quais foram os principais fluxos de migração? Então, vamos relembrar. Chegada dos portugueses, os colonizadores, então é um processo migratório que ocorreu. Depois não podemos esquecer dos africanos, que vieram forçadamente, né, para cá, e a vinda depois dos europeus e asiáticos. Então, os alemães, poloneses, holandeses, então esses vieram num outro período, certo? Então, é um processo migratório. E mais tarde os asiáticos, tá? E também não podemos esquecer de relembrar nesse assunto que muitos brasileiros saem, né, do seu país, saem daqui das nossas origens e vai tentar a vida em outros países, em outros continentes, né? Então, aqui na América, a gente sabe que tem muita gente indo, né, em busca dos Estados Unidos ou ir lá para o continente europeu, independente de qual seja o país, mas a Europa é um foco de processo migratório, né? E a gente tem que entender que tem vários fatores para isso. No caso dos brasileiros, a gente sabe que muitos partem para melhorar a sua condição de vida, né? Melhorar salário, buscar um trabalho melhor, se aperfeiçoar nos estudos. Então, tem vários fatores que fazem brasileiros partirem daqui, né? Agora, a gente sabe que tem outros locais que partem do seu local de origem devido aos conflitos internos, né? Essas guerras, como a gente fala, mas esses conflitos mais internos entre alguns países.
e acabam se refugiando em outros lugares. Então, é um tipo de processo migratório, né? Mas do Brasil mesmo, dos brasileiros, é mais a questão para melhorar as condições de vida, que acabam partindo para outros países, outros continentes, que vai trazer essa vontade de melhorar, tá? Mas não podemos esquecer também dos fluxos turísticos, né? Que acontece muito. Hoje, como o mundo está globalizado, a gente vive nessa globalização, nessa interação entre os países, facilitou a ida de pessoas a visitar outros lugares, né? Conhecer a cultura, os costumes, né? As belezas naturais, que também é um fator que faz as pessoas também buscarem a questão do turismo. Então, muita gente acaba indo buscar esse deslocamento. Então, a gente vai encontrar, portanto, nos deslocamentos ou para melhorar as condições de trabalho, de educação, ou eu me desloco para o turismo, ou eu estou me refugiando, saindo daquele local porque não tem mais como aguentar qualquer tipo de movimentação conflituosa, né? Então, acabam saindo do seu local de origem, certo? E é isso, gente. A questão da migração é isso que a gente precisa relembrar, que é o que esses módulos na sequência vem trazendo para vocês. Então, como eu falei, não é algo novo, tá? A gente já viu ano passado, referente a esse assunto, é mais para relembrar mesmo esses pontos que a apostila vai estar trazendo para vocês. E essa atividade vai estar focando nisso que eu comentei, tá? Sobre essas questões de migração interna e externa, os motivos por que migram, tá? Os fatores por que migram, quais foram os principais movimentos que o Brasil acabou apresentando. Então, não esquecer dos colonizadores, como eu falei, não esquecer dos africanos como escravos forçados, mas também não esquecer que mais tarde vieram os europeus e asiáticos também, né? Então, essa parte do conteúdo ele vem falando disso, certo? O que eu vou querer que vocês façam? Como são os módulos 13, 14 e 15, eu quero que vocês façam a atividade da página 218 e página 219. Lembrando que é referente ao grupo 2, certo? Qualquer dúvida, mande um recadinho no clipe, registrem essas atividades, batam foto, coloca lá no clipe que a professora com certeza vai dar um retorno para vocês. Tem alunos já fazendo isso, tá bem legal, eu tô dando retorno na medida do possível, tá? Porque muita gente colocando pra gente as informações, as atividades estão fazendo, e tá bem legal. Esse retorno tá muito legal, que continue assim, tá? Então, a professora quer que vocês façam isso, certo? Então, repetindo, módulo 13, 14 e 15, atividades da página 218, 219 do grupo 2, certo? E não vamos esquecer, antes de finalizar, da higienização, nesse momento que é extremamente importante, e o cuidado com a alimentação, tá bom? Até a próxima aula, espero vocês, e façam um registro que a professora vai dar um retorno com certeza. Um beijão e saudades!